Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Senhor Deus, nós estamos na sua casa mais uma vez. Mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui para adorar, exaltar, magnificar o teu nome, Senhor. Que a tua palavra possa estar falando em cada coração, que o Senhor possa estar nos ensinando segundo a tua vontade. É um prazer estar na sua casa, adorando e exaltando o teu santo e poderoso nome. Aleluia. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado a sua graça, seu poder, a sua misericórdia. Você que está em casa, acompanhe o estudo conosco, o estudo que você participou terça-feira passada. Estaremos agora continuando com esse estudo. Eu gostaria que você participasse conosco. Muita atenção, não é? Em nome do Senhor Jesus, nós paramos bem aí. Você que está em casa, vai estar acompanhando conosco. O último texto nosso foi esse: o que Deus precisaria fazer para nos arrancar do sofrimento e ao mesmo tempo nos ensinar. Não sei se você pensou sobre isso, mas a partir de agora eu quero continuar falando sobre este assunto e gostaria que você acompanhasse conosco, né? Estaremos falando para que você entenda. Eu quero apresentar alguns homens na Bíblia que, por causa do chamado de Deus, sofreu, padeceu, mas permaneceu dentro do propósito e da vontade de Deus. Sei que para muitas pessoas, as pessoas acham que para ser crente é não ter sofrimento, é não padecer sofrimento. Mas vamos continuar o nosso estudo. Estaremos falando sobre esse tema: gente conforme a gente. Gente conforme a gente. Estaremos falando primeiro sobre José, né? José. Sobre a vida de José, nós temos aí José na casa de seu pai, na casa de Potifar, na prisão e como governador. Aleluia. José na casa do seu pai, a sua adolescência e parte da sua juventude, ele era um homem a qual o pai dele tinha aproximado muito mais dele do que os seus irmãos e tinha ensinado ele a ler e ensinado ele a matemática. Ele lia, escrevia e somava e cuidava de números. José ganhou uma túnica do seu pai, uma túnica toda colorida. José vai olhar os seus irmãos aonde eles estão com as ovelhas. Os seus irmãos o vendem e ele é levado para o Egito e Potifar compra José como escravo. E José fica na casa de Potifar e toma conta de todos os seus negócios. A esposa de Potifar se encanta com a beleza de José e começa a estar perto dele e a tentar levá-lo para o mal. José não aceita a proposta de Potifar, da esposa de Potifar, que era deitar com ela. José diz: olha, seu esposo me colocou sobre todos os seus bens e me vetou de você.
Eu cuido dos bens de Potifar, mas não cuido da esposa dele. Então José sai correndo quando a esposa de Potifar começa a tirar a roupa. Neste momento, José sai correndo e a esposa de Potifar segura ele e toma a roupa dele, arranca um pedaço da sua roupa e mente, inventa uma injúria contra José, e José agora vai preso, condenado e vai para a prisão. Mesmo sendo uma injúria, Deus não livrou José. Mesmo sendo uma mentira, Deus não livrou a José. José vai para a prisão, fica preso muitos anos, se torna coordenador ou gerente da prisão. Ele estava na prisão, não saía de lá, mesmo Deus vendo o sofrimento de José. José foi vendido como escravo, José foi levado a ser prisioneiro, colocado na prisão, inventaram uma mentira com o nome de José. Mesmo sabendo desta injúria, Deus não livrou a José. José foi preso. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia conosco em Gênesis 45, versículo de número 7 e 8, que diz assim: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós quem me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, como regente de toda a terra do Egito. O caminho que José trilhou e o sofrimento que ele enfrentou, no meio de tudo isso, José reconhece que tudo que ele passou e sofreu era propósito de Deus, era a vontade de Deus, que Deus estava nos planos, Deus estava trabalhando para que José chegasse a ser governador do Egito e pudesse então conservar a vida da família de Jacó e todo o seu povo, e dar a Jacó uma oportunidade para que a sua família pudesse permanecer em vida, sendo que a terra iria passar por 7 anos de fome. Então, o projeto de Deus na vida de José levou a José a trilhar caminhos que para ele foi sofrimento e angústia, mas ele reconheceu que Deus estava na história, controlando o propósito e a sua vontade. Mais à frente, você vai entender que nós agora vamos falar de Moisés. Moisés, que foi colocado em um cesto, solto em um rio. Moisés é resgatado pela filha de Faraó que não tinha filhos, é criado pela sua própria mãe como uma ama. E Moisés foi criado os primeiros 40 anos no palácio. Depois Moisés mata um egípcio, enterra na areia. Depois Moisés volta a visitar os seus irmãos, e seus irmãos estão brigando, ele chama a atenção dos seus irmãos, os seus irmãos viram para ele e falam: vai fazer conosco igual fizeram com aquele Egito que você matou. Ele percebeu que as pessoas já sabiam do que estava acontecendo, do que tinha acontecido. Moisés foge para Midian, encontra o seu sogro lá, encontra um homem lá, um sacerdote Jetro, que depois se torna seu sogro. Moisés, que foi criado no palácio, que foi estudado como rei, que fez parte da família de Faraó. Moisés, que teve toda uma regalia de rei, de filho de rei, agora estava em Midian, tomando conta de ovelhas no deserto, pastoreando ovelhas e lutando pela sua vida.
estava casado com a filha de Jetro, mas não tinha mais a mordomia. Com certeza Moisés estranhou aquele fato que estava acontecendo com ele, mas ele sabia e confiava que Deus tinha um propósito maior e melhor, mesmo passando por esse sofrimento. Moisés é chamado por Deus, volta ao Egito, liberta o povo, vai para o deserto, conduzindo esse povo para uma nova terra que mana leite e mel. O interessante é que Moisés não entra na terra. Ele sofre com o povo no deserto, a sua irmã e o seu irmão Arão levanta-se contra ele, né? Levanta-se contra ele, o povo levanta-se contra Moisés. Moisés passa todo o sofrimento no deserto, levando o povo para a nova Canaã. Quando ele de longe avista a nova Canaã, Moisés agora é proibido por Deus de entrar na terra prometida. Ele não entra, ele passa todo aquele sofrimento, mas reconhece que Deus era que estava coordenando a sua vida. Moisés foi levantado para tornar o povo, os filhos de Jacó, uma nação. Escrever leis e preparar o templo, o tabernáculo, e preparar as leis do tabernáculo, e preparar as leis do sacrifício, e preparar as pessoas para isso. E Moisés passou todo o sofrimento, mas não alcançou a terra a qual ele esperava, mas alcançou uma pátria melhor, que é a pátria celestial. No próximo aí, nós vamos falar de Davi, né? Davi, na casa de seu pai, Davi no palácio com Saul, Davi nos pântanos e cavernas, Davi no reino. Na casa do seu pai, Davi era o último filho, era o pastor de ovelhas, aquele que levava as ovelhas para o campo para conduzir as pastagens. Depois Davi vai levado ao palácio e lá ele é apresentado como herói. Ele vence Golias e vive no palácio como um dos filhos do rei, come na mesa do rei e tem os seus dias de glória. Depois Saul passa a perseguir a Davi com medo de Davi assumir o trono, o seu lugar. Porque Saul sabia e Deus tinha um propósito na vida de Davi. Neste momento, Saul passa a perseguir a Davi. Davi foge de Saul e vai viver em meio aos libertinos, aos salteadores, vai viver em meio aos homens sanguinários, vai viver em meio aos ladrões. E Davi começa a correr de um lado para o outro, escondendo, ora em pântanos, ora em caverna, ora fugindo, com fome. Davi começa a ter uma peregrinação em meio àquele tempo que ele estava passando. Que tempo era esse? O tempo que Deus escolheu para o colocar naquele desafio de vida, né? Davi poderia se revoltar contra Deus, mas Davi entendeu que Deus tinha um tempo para todo o propósito debaixo da terra, e Davi estava esperando esse tempo. Em 2 Samuel capítulo 5, 2 Samuel capítulo 5, abra sua Bíblia conosco, você encontra 2 Samuel capítulo 5, versículo de número 2, diz assim: quando o povo convidou Davi a ser rei em Judá, a ser rei em Hebrom, e também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu quem saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Você encontra as pessoas, o povo de Hebrom, convidando Davi para reinar sobre eles após a morte de Saul, e falam para Davi o propósito de Deus. Falam para Davi o propósito que Deus tinha na vida dele e que ele sabia disso.
Davi começa o seu reinado e Davi consegue reinar 40 anos em Israel. O próximo aí, gente, conforme a gente, é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. No apóstolo Paulo aí, eu coloquei apenas duas referências que eu gostaria de ler com vocês na segunda carta aos Coríntios. Você que está participando do culto conosco, abra sua Bíblia segundos aos Coríntios. Segundos aos Coríntios, capítulo de número 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 24 ao 27. Diz assim: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprimia a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amém? No versículo 24 diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Amigo, você encontra apóstolo Paulo, um dos maiores homens do cristianismo até a atualidade. Apóstolo Paulo, ainda não se levantou um homem que superasse o apóstolo Paulo no seu trabalho. Apóstolo Paulo, que é considerado o apóstolo que mais trabalhou em prol da igreja na terra. O apóstolo Paulo apresenta o seu sofrimento. Ele diz no versículo 24: recebi dos judeus 5 quarentenas menos uma. No versículo 25 ele diz: 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Versículo 26, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Hoje você encontra pessoas que, se enfrentar o sofrimento do apóstolo Paulo, ele se coloca como se Jesus não amasse a ele. O apóstolo Paulo passou fome, passou por tempo de nudez. Apóstolo Paulo foi apedrejado, açoitado. Apóstolo Paulo passou naufrágio, sono e fome, ficou no deserto. E muitas pessoas, quando sofrem hoje, se colocam no direito de achar que não pode passar sofrimento. Ninguém está em nenhuma bola de vidro que não pode passar sofrimento. Por que eu coloquei nesses slides aí esse tema, gente conforme a gente? José, Moisés, Davi e o apóstolo Paulo eram homens igualzinhos a nós. Eram seres humanos da mesma forma de nós. Conhecia o mesmo Deus que nós conhecemos. Enfrentou os problemas da vida, do chamado, da vontade de Deus. Enfrentou as dificuldades, passou as dificuldades, enfrentou batalhas e guerras para continuar servindo ao Senhor. Aceitou o propósito de Deus na vida deles. Reconheceu que era Deus que estava trabalhando. Reconheceu que o Senhor estava sobre a vida deles. Então, você percebe aqui que eu escolhi esses 4 homens aqui para exemplificar para você uma questão. Na vida de José, Deus o conduziu a caminhos, e nos caminhos que ele trilhou, mesmo sofrendo,
Ele sabia que Deus tinha um propósito com ele. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, quando José estava vivendo no Egito, José reconhece que Deus, que Deus é Senhor. Isso não enfraqueceu na fé. Moisés não desanima da sua jornada, e Moisés não deixa da sua jornada, mesmo sendo ridicularizado pelos seus próprios irmãos, que eram Arão e Miriam, que levantou-se contra ele, que se colocou contra ele, e Deus permitiu que se levantasse. Mesmo assim, Moisés permaneceu fazendo aquilo que era a vontade de Deus na sua vida. Davi, a vida de Davi, eu considero a vida de Davi um aprendizado muito interessante, no sentido de que Deus é quem constrói, Deus é quem leva-nos, Deus é quem nos faz ir aonde e constrói na nossa vida o que Ele precisa no propósito. Davi não estava preparado para ser rei. Davi precisava aprender a ser rei. Davi precisava aprender a lidar com pessoas, a lidar com problemas. Davi é acostumado com ovelha. Davi foi de forma milagrosa, venceu Golias, se tornou um soldado belicoso, se tornou um soldado que era experiente em guerra, mas Davi não sabia reinar. Mas o pântano, correndo de Saul, passando problemas, se escondendo, né? Se fez de bobo em meio aos filisteus para poder não ser morto, morou em terras inimigas, né? Davi passou os seus problemas, aprendeu a governar, vivendo em meio a ladrões, a bandidos, vivendo no meio desse tipo de pessoas, é que Davi aprendeu a governar. Na jornada, Deus ensinou Davi a governar. Davi não nasceu rei, Davi aprendeu a ser rei. Então tem sofrimentos na nossa vida que nós passamos por eles sim, mas é para o nosso aprendizado. O apóstolo Paulo, se você observar a vida do apóstolo Paulo, você vai entender que todo o seu sofrimento foi por causa do evangelho e das igrejas que ele abria, o peso que pesava sobre os seus ombros do evangelho. Ele pregava o evangelho, abria igrejas, e essas igrejas lhe traziam fadigas e problemas. Agora, para pregar o evangelho, o apóstolo Paulo sofreu muito. O apóstolo Paulo passou problemas, mas o apóstolo Paulo reconhecia que isto era para a glória de Deus. E uma questão interessante na vida do apóstolo Paulo está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. 2 Coríntios 12, 8 e 9 diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que me chama a atenção nesse texto é que, com todo o sofrimento e o apóstolo Paulo, grande homem que foi o apóstolo Paulo, a obra que ele fez através do poder de Deus, mesmo assim, apóstolo Paulo orou e Deus não respondeu a sua oração. Oração não respondida é conhecida aqui pelo apóstolo Paulo. Quando ele entende que ele havia passado alguns problemas, estava passando uns problemas que na revelação aqui ele se coloca como um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, ele rogou para que Deus tirasse isso, para que Deus o libertasse disso, afastasse isso dele, e Deus disse: não, eu não vou afastar. Há muitas orações nossas que nós achamos que Deus deve responder e Deus não vai responder. Outras orações, Deus vai dizer não. Há oração que Deus não vai falar nada, só não vai responder. E existe oração que Deus vai dizer que não vai fazer nada, não vai agir. Ele pode não falar, mas deixa com que você continue no problema, e este problema serve para edificar a sua vida e te manter junto à presença de Deus. Por que eu coloquei o apóstolo Paulo aqui? Gente conforme a gente.
Porque as pessoas precisam entender que o fato de eu ser homem de Deus, servo de Deus, não me isenta de passar problemas e também não me qualifica para Deus responder todas as minhas orações. Não, isso não me qualifica. Vamos à frente. Nesse texto aí, conclusões do sofrimento do justo, eu quero que você leia comigo. Depois de 4 homens que nós colocamos aqui, José, Moisés, Davi e o apóstolo Paulo, testemunho da vida deles, como eles lideram como eles conseguiu passar as lutas e os problemas. Tem aqui, ó, pessoas justas experimentam derrotas inexplicáveis e incompreensíveis. O justo sofre. O justo vai sofrer. Há pessoas que não conseguem entender por que ele sofre, mas o justo sofre. E é normal, o justo vai passar problemas que não vai ter solução, sem explicação nenhuma. O justo vai passar problemas que vai ser uma questão que não vai conseguir compreender por que está sofrendo. O justo padece isso, padece. E Jó é um exemplo disto. Conclusão do sofrimento do justo também é a soberania de Deus sobre tudo e todos. Deus tem direito, como dono e soberano, de fazer como Ele quer, quando quer, da forma que Ele quer. Deus tem direito. Amigo, Deus tem direito, Ele é dono, Ele é soberano. Então, quando passamos por sofrimento, por que o crente sofre? Na maioria das vezes fica sem explicação. Mas em outros momentos você entende que Deus é soberano. Ele age conforme Ele quer, como Ele agiu na vida dos apóstolos, como Ele agiu na vida de Moisés, como Ele agiu na vida de José, como Ele agiu na vida dos profetas, como Ele agiu na vida de Abraão, porque Ele é soberano. O sofrimento de muitos estão associado ao projeto de Deus à vida das pessoas. Amigo, se Deus tem um projeto com você e Ele precisa trabalhar a sua personalidade e o seu caráter, Deus vai fazer isso em nós. Não tem como nos isentar disso, porque não tem outra forma de aprender. Nós aprendemos muito mais quando estamos sofrendo e agimos muito mais quando estamos sofrendo. Temos uma reação muito mais rápida quando estamos sofrendo. Quando nós estamos de boa, tudo tranquilo, nós temos a mania de estatizar, ficar parado, ficar tranquilo. Mas quando vem o sofrimento, nós tomamos posições e ação, nós tomamos atitude. E no sofrimento, Deus nos ensina a ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Deus tem propósito na nossa vida e por isso Deus trabalha, Deus sabe trabalhar. Deus nos conduz por caminhos que nós não entendemos, mas nós devemos compreender que o Senhor é Senhor da nossa vida e no propósito dEle, Ele trabalha em nossa vida. O sofrimento nos aproxima e nos liga a Deus. Na maioria, os crentes não entendem, mas fazem. Quando sofrem, se recorre aos pés da cruz. E quando se recorre aos pés da cruz, aproxima de Deus. O nosso sofrimento tem esta ação sobre nós. Quando somos guiados por caminhos difíceis, penosos, quando Deus nos guia por caminhos de problemas, de tribulação, Deus nos dá a alegria de aprender a ser fiel a Ele em meio aos problemas e a estar debaixo da sua eterna misericórdia, né? Deus tem um propósito com você e Deus vai usar os nossos problemas do dia a dia para aproximar-nos e nos ligar a Ele. As pessoas, quando sofrem, são cristãos que conhecem a palavra de Deus, eles vão para os pés de Jesus e lá eles aprendem a adorar e a servir ao Senhor em meio aos problemas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
A partir de agora, eu me proponho aqui a explicar 2 versículos na palavra de Deus que muitas vezes as pessoas não aprendem. Então um dos versículos é esse aí, ó. Lê conosco. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse versículo ele tem um paradoxo muito grande. Feliz o que chora, ou felicidade tem quem chora. Quem é que gostaria de ter isso? É uma felicidade que ninguém gostaria de almeja, ninguém espera, né? Quem é que fala não? Ou vontade de chorar. Ninguém fala isso, né? Ou vontade de sofrer. Ninguém vai falar isso. Mas o versículo diz assim: bem-aventurado, a palavra bem-aventurado aí é feliz os que choram. Por quê? Porque quem chora vai ser consolado. Não tem como ser consolado se não chorar. Não. O choro traz-nos à nossa vida exatamente o estado de consolo. E esse texto, ele fala exatamente que se nós chorarmos, Deus nos consolará. Então, feliz é por causa do consolo divino. Porque se eu sou consolado por Deus, isso quer dizer que Deus está perto de mim. Se eu choro e Deus me consola, quer dizer que Deus está perto da minha vida. Então, feliz aqueles que choram, porque perceberão a presença de Deus no consolo para a sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No texto seguinte, Romanos 5, versículo 3, diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Gloriar na tribulação não é gloriar da tribulação. Eu não me alegro por causa da tribulação. Eu me alegro em meio à tribulação. A alegria vem porque estou no meio da tribulação e por isso me sinto alegre, porque eu sei que Deus está comigo. Eu não dou glória a Deus por causa da pandemia, não. Mas eu dou glória a Deus porque Deus está comigo em meio à pandemia. Eu não dou graças a Deus porque sofri um ataque e fui parar no hospital e estou desacordado. Não, ninguém faz isso. A gente dá graças a Deus porque em meio aos problemas, Deus está conosco. A Bíblia diz assim: e não somente isso, mas também nos alegramos nas tribulações, no meio delas. Por que nós nos alegramos? Porque a tribulação produz em nós paciência. Aleluia. Produz, há um resultado. Tem um resultado. Porque quem sofre, quem passa a tribulação e tem a alegria e a paciência, aprende no esperar, no aguardar, no acalma-se um pouco. O próximo versículo aí é Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, versículo 28. Eu gostaria que você acompanhasse conosco aí. Romanos, capítulo de número 8. Abra a sua Bíblia aí. Versículo de número 28. É um versículo conhecidíssimo de todos. A maioria conhece esse versículo. Já leu, já ouviu mensagem várias vezes sobre ele. E eu quero que você acompanhe conosco esse texto. Sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A primeira questão que você encontra aí é que eu quero explicar a palavra concorre. Olha, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem. A palavra concorre aí, no grego, é sunergon, que vem da palavra que surgiu a nossa palavra sinergia, que quer dizer ação coordenada.
Ação coordenada. O que é isso? Todas as lutas e problemas e dificuldades, Deus trabalha as lutas e as dificuldades e os problemas para um propósito definido. Não é que Deus coloca os problemas na nossa vida, mas Ele utiliza-se do dia a dia e problemas na nossa vida para um propósito definido. Ao contemplarmos os fatos isolados, não conseguimos ver o bem em tudo. Se contemplarmos no todo, vemos que tudo move-se para formar em nós um novo ser. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que se você ficar olhando lutas e problemas de forma separada, é a mesma coisa que você começar a olhar o seu problema hoje, não julgar o fim. Ou seja, muitas pessoas choram e se lamentam pelo dia de hoje, mas não entendem que isso tem um propósito definido no final. Então não se julga o meio pelo começo, e não se julga o final pelo começo, mas sim se julga o começo pelo final, em nome de Jesus. Quando você começa a estudar, fazer faculdade, o sofrimento, a dificuldade, a angústia que você começa é muito grande. Quando você paga mensalidade, quando você tem que ir para a faculdade todos os dias, trabalha durante o dia, você não consegue ver o final. Mas quando você pega o diploma e olha o diploma, você entende que todo aquele sofrimento e angústia valeu a pena. Então eu digo a você uma questão: espere, porque você verá que o que Deus tem feito à sua vida é algo magnífico, extraordinário. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu coloquei aqui, para você entender, tem três frases aqui que eu quero que você leia comigo aí. A primeira é: sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Concorrem ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A outra frase é: todas as coisas Deus trabalha. A outra frase é: Deus trabalha por intermédio de todas as coisas. Coloquei dessa forma que se você colocar a palavra Deus no final, no meio ou no início, de todas as formas faz o mesmo sentido. Porque Deus está trabalhando na nossa vida no início, no meio e no final. Deus está presente no começo de todas as coisas, no passar de todas as coisas e no final de todas as coisas. Deus está presente em tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? O próximo aí, amigos, quero que você entenda. Definição da palavra bem. Sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha, para você entender, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Se você não definir, você vai ficar usando esse texto de forma errada. As pessoas têm a mania de chegar em locais que alguém está sofrendo, ou em velório, ou conversar com alguém que teve um sofrimento e está agora de forma desconsolada, triste, e as pessoas chegam e falam: você sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é um chavão. O bem aí está no versículo de número 29. Porque dantes conheceu, também predestinou, para serem conforme a imagem do Filho de Deus. O bem aí é a imagem do Filho de Deus. Deus se utiliza de todas as coisas para nos levar a ser igual à imagem de Cristo, ser semelhante a Cristo. Então Deus se utiliza de
Tudo que nós passamos, sofremos, andamos, compramos, vendemos, todos os problemas que enfrentamos aqui, Deus usa todos os problemas para que o nosso caráter seja transformado e nos tornamos a imagem do Filho de Deus. Então, o bem é a imagem do Filho de Deus. Deus trabalha na nossa vida para isso. Talvez você não entende hoje sobre essa questão que Deus está trabalhando na sua vida. E talvez você não consiga entender isso, que Deus está trabalhando na sua vida. Mas uma coisa eu digo a você, Deus não perdeu o controle da sua vida, continua controlando todas as coisas, Deus sabe quem é você e Deus tem um propósito aonde chegar com a sua vida. Deus não está guiando você de forma cega, não. Deus sabe aonde e como Ele quer levar você a ser a imagem do Filho de Deus. Fique tranquilo e aprenda a viver no mundo, mesmo em meio aos problemas, você vai entendendo por que o crente sofre. Na próxima terça-feira nós estaremos falando 3 qualidades de sofrimento. E eu quero que você participe conosco. 3 qualidades de sofrimento. Então você já fica aí com esse texto, esse tema, e na próxima terça-feira nós estaremos estudando 3 qualidades de sofrimento em nome de Jesus. Amigos e irmãos que estão nos assistindo aí pela internet, pelo canal no YouTube, amigos que estão em casa, que estão aqui, os irmãos que estão aqui, nós estamos nesta noite buscando a Deus, estaremos orando, orando. O Adilson está pedindo oração pelas famílias e pelo trabalho. O Tiago Felipe está pedindo oração para Deus curar a nossa nação. A Andréia Freitas está pedindo oração para a saúde dela e da mãe dela. E nós estaremos orando agora, em nome de Jesus. Quinta-feira, culto normal na igreja. Senhor Deus, quero te apresentar neste momento, Senhor, as famílias da igreja. Muitas pessoas estão enfrentando problemas em meio a essa pandemia. Eu quero interceder ao Senhor. Pai, olha para o nosso povo, olha para o teu povo, olha para a nossa nação. Deus, só o Senhor pode colocar a mão sobre essa nação, Senhor. Só o Senhor pode curar, Senhor, em meio a esta pandemia. Pai, os homens temem de medo, mas nós confiamos e esperamos no Senhor. Deus, muitas famílias ficando desempregadas, muitas famílias estão desesperadas, muitas famílias estão padecendo necessidade já. O Senhor pode olhar para elas e ajudá-las. Pai, coloco nas tuas mãos, ó Pai, a irmã Andréia e sua mãe, a Maria do Socorro, que o Senhor tome elas nas suas mãos, ó Pai, e liberte de toda enfermidade. Senhor, eu quero abençoar a tua casa, o teu povo, os irmãos, as irmãs, neste momento, os lares, as famílias, aonde esta voz chegar, Senhor, que seja abençoado agora, que haja proteção, que o Espírito do Senhor esteja nesta casa, que a mão do Senhor esteja estendida nesta família, que a sua glória esteja colocada sobre este povo. Deus, aonde estiver uma pessoa, ó Pai, ouvindo esta palavra, que ele seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus.